hora de abrir uma garrafa de vinho aqui da região, sentar-se confortavelmente e descobrir o que acontece entre a uva e a garrafa. Vamos falar de vindimas? Falar de vindimas faz recuar muitas centenas de anos atrás para percebermos que, se quisermos pensar qual é a operação cultural mais antiga e mais tradicional dentro de tudo aquilo que nós fazemos no campo, talvez as vindimas possam dizer que é isso. A época das vindimas é, na maior parte das regiões do país onde existe viticultura, uma época festiva no sítio e nos locais onde elas acontecem. Mas antes de fazermos a festa, há que apanhar a uva. E como sabemos que está na altura de fazer a vindima? As uvas estão boas para vindimar quando estão maduras. Eu tenho uma ideia que eu tenho transmitido aos meus filhos, que é uma coisa muito simples. Que é partir um bago de uvas. Se partimos com uma navalha um bago de uvas e abrirmos ao meio, vamos lá ter dentro as sementes da uva. A partir do momento que essas sementes estejam acastanhadas, as uvas estão maduras. Muitos de nós têm imagens que associam às vindimas. Alguns têm memórias. Mas será que a vindima ainda é feita à mão e com cestos? A maior parte das vinhas são vindimadas à máquina. Porém, a vindima manual ainda existe. No caso de vinhas muito antigas, em que o cacho ainda se localiza muito perto do solo e a máquina não consegue apanhar e nós precisamos de ir lá recolher esses cachos manualmente, em determinadas zonas onde as máquinas não têm acesso e em casos em que, por uma questão de não haver uma maceração muito grande do bago feita pela máquina da vindima, há necessidade em relação ao tipo de vinho que vai a ser produzido e ser mais cuidado, que as uvas sejam colhidas à mão. A operação da vindima, a cultura da própria uva, é uma parte essencial, fundamental na produção do vinho. Habitualmente, a apanha da uva é feita às primeiras horas do dia. No entanto, há quem escolha outras horas em busca de outros resultados. Aqui nós optamos por fazer a vindima noturna, porque as uvas chegam muito mais frescas à adega, até porque são uvas, praticamente apenas uvas brancas, e não queremos oxidações. Essa temperatura, como é mais baixa durante a noite, vai minimizar a aceleração da oxidação e também nos vai permitir que se poupe em termos energéticos. E como encaram os nossos produtores esta época de vindima? A vindima, ao fim, é o quê? A vindima é o coroar de um ano de trabalho de toda a gente que intervém na vinha. Mas até ao lavar dos cestos é vindima. O que acontece depois das uvas serem apanhadas? Na adega começa o verdadeiro processo de vinificação, que se divide normalmente, do ponto de vista técnico, em dois grupos. Nós queremos fermentar esse sumo da uva em contacto com as películas, com as cascas da uva, ou não querendo. Normalmente, quando nós estamos a falar de vinhos brancos, queremos separar o sumo das cascas, por isso fazemos uma prensagem e depois inicia-se a fermentação. Nos vinhos tintos, pelo contrário, nós queremos que a fermentação se faça o sumo em contacto com as cascas. Um dos processos que mais associamos à produção de vinho é a pisa da uva. E ainda há quem faça uso desta tradição. O lagar é um recipiente de vinificação mais tradicional que existe em Portugal. É aqui nestes lagares que nós fazemos os nossos vinhos topos de gama. São vinhos que são vinhos de guarda, vinhos que precisam ter bastante estrutura, bastante cor, de maneira a aguentar o envelhecimento que vão ter depois em cascos
e que vão dar os nossos vinhos mais valorizados e de qualidade superior. Baseia-se essencialmente, portanto, na pisa pés. É uma pisa controlada ao longo de mais ou menos, em média, 7 dias, em que começamos com um ritmo bastante mais forte no início da fermentação, da vinificação. Esse ritmo vai sendo posteriormente diminuindo à medida que o açúcar é transformado em álcool. E depois de todo este trabalho, quanto tempo temos de esperar até a rolha saltar da garrafa e nos deliciarmos? Hoje em dia nós temos vinhos tintos para serem consumidos jovens, menos encorpados, mais frutados, até quando se consomem um bocadinho mais frescos do que um vinho de reserva. E esses vinhos normalmente são preparados cedo no ano. Podemos até pôr em janeiro, fevereiro, março. O ideal será, a partir de março, irem para o mercado. São engarrafados e vão para o mercado. Quando se faz o engarrafamento ao vinho, é como se desse umas estaladas ao vinho. O vinho precisa de descansar na garrafa antes de ser consumido. Não há nada bom meter o vinho logo no mercado no dia seguinte ao engarrafamento. Os vinhos modificam na garrafa e tornam-se muito mais bebíveis e muito mais saudáveis para se beberem. Há vinhos comercializados com 10 anos e não é só vinhos tintos, há vinhos brancos que melhoram muito com o estágio em garrafa. Então, e o ex-libris da região? O Moscatel de Setúbal tem uma particularidade, é o último a ser prensado. Tradicionalmente, aqui na zona de Setúbal, os setúbais ficam com as cascas, com as películas, até janeiro, fevereiro do ano seguinte. Só nessa altura é que nós vamos prensar os vinhos e separar das películas. Depois, o Moscatel de Setúbal vai estagiar em barricas, já utilizadas por outros vinhos, são barricas já mais velhas e podem ficar 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. O Moscatel de Setúbal é um vinho que se calhar dura 10 a 100 anos, porque é um vinho, como é muito encorpado, protegido pelo álcool, nunca se vai estragar. É engraçado esta maneira de se fazer estes vinhos tradicionalmente há mais de 100 anos. Feito e engarrafado, o que devemos procurar num bom vinho? Há que saber escolher, e daí vai ao consumidor qual é que é a casta que mais aprecia, e consumir aquilo que a pessoa gosta, porque os enólogos não são adivinhos. Se a pessoa, consumidor normal, eu gosto muito deste vinho e não sei nada de vinhos, se gosta, é aí que está. E nós temos que nos adaptar ao consumidor. Obviamente depois temos os nossos topos de gama, em que já é outra coisa, já é o enólogo a exprimir-se ele próprio. Agora, não nos podemos esquecer que temos que nos adaptar àquilo que o consumidor quer hoje, que não é aquilo que queria há 10 anos. Os paladares mudam e, sobretudo, a culinária muda. A culinária mudando, os vinhos vão atrás. Agora já sabe, quando abrir a próxima garrafa de vinho, tire tempo para apreciar toda a arte e engenho que foi necessário para o fazer.